Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de improbidade administrativa. Antes de adentrarmos ao prazo prescricional de aplicação das penas, eu quero falar com vocês rapidamente sobre a declaração de bens, beleza? Está no artigo 13 da lei. Olha comigo, esta parte da declaração de bens é uma parte de direito material de administração pública, que está aqui na Lei 8429. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela está aqui na Lei 8429. Veja comigo, o que nós teremos aqui? Artigo 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Então, a posse e o exercício de qualquer agente público da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ficam condicionados à apresentação dessa declaração de bens. Essa declaração de bens deve ser atualizada anualmente. Deve ser atualizada anualmente. E na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Então, ano a ano, atualiza a declaração de imposto de renda e quando ele deixa o cargo, mandato ou função, também deve ser atualizado. E aí vem o parágrafo 3º, que é uma norma de direito material, válido para todos os entes federativos. Olhe comigo. Será apenado com a pena de demissão mediante um processo administrativo disciplinar a ser instaurado e conduzido lá na administração pública e não na ação de improbidade. Então, será penado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Isso aqui é uma infração administrativa. Isso aqui não é ato de improbidade. Isso aqui é uma norma de direito material que servirá como base vinculante para que depois de um PAD lá na administração, a autoridade administrativa, somente ela, tão somente ela, aplique demissão a um servidor. O administrador público vai requerer ao servidor o seguinte: servidor, apresente sua declaração de renda de 2023. Não, não vou apresentar. Vou fixar um prazo para você. Você tem 30 dias para apresentar a declaração. Se você não apresentar, eu vou ser obrigado a instaurar um processo administrativo disciplinar e, deste processo, poderá resultar a sua demissão por força do artigo 13, parágrafo 3º da Lei 8429. Não vou entregar. Instaura processo administrativo. Ao final, conclui que ele não entregou a demissão e que a autoridade administrativa está vinculada a promover a sua demissão por força expressa do artigo 13, parágrafo 3º. É assim, simples assim. Isso aqui não é o juiz que aplica na ação de improbidade. Isso aqui não constitui ato de improbidade. Isso aqui constitui norma de direito material vinculante à administração pública. Para demitir o indivíduo é instaurar o processo por ele não ter apresentado a declaração de imposto de renda. Final, julgamento, tendo incidido na obrigação de apresentar anualmente a sua declaração, tendo se negado, esta autoridade administrativa não tem outra opção senão aplicar a pena de demissão prevista no artigo 13, parágrafo 3º da Lei 8429. Simples assim. Não tem nada de diferente disso. Não tem que inventar moda nenhuma.
Não tem que instaurar PAD por ele ter cometido ato de improbidade, nada disso. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui simplesmente é uma norma de direito material perdida aqui dentro da Lei 8429, que vai servir para todos os entes federativos. É isso, ponto final. Então não é resultante de uma ação de improbidade. Se o indivíduo não apresentar essa declaração do imposto de renda, ele não comete ato de improbidade. Não vai gerar uma ação de improbidade, mas vai gerar a instauração de um PAD que irá fulminar na sua demissão pela autoridade administrativa mediante PAD. Ponto final. É só isso. Beleza, gente? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fique na mente de vocês isso aqui. Esses tempinhos eu vi aí umas professoras explicando isso aqui, que eu ficaria com vergonha de estar falando uma bobagem, do tamanho que eu estava vendo ali, ensinando alguns alunos sobre isso aqui. Uma vergonha, porque não tem a mínima noção de como isso aqui se operacionaliza na prática. Então, compreendo isso. Não tem nada a ver com ação de improbidade, não é o juiz que aplica isso, porque juiz não aplica demissão. Juiz aplica perda da função pública por atos de improbidade previsto no 9º, no 10, no 11, ou em leis especiais como ato de improbidade. Procure, vocês não vão encontrar essa tipificação, porque é justamente isso. Todo ano, desde o ano de 2004, este professor tem que ir lá entregar sua copiazinha da declaração de imposto de renda. Todo aninho, até final de abril, eu tenho que ir lá entregar minha copiazinha da declaração de imposto de renda desde 2004. Desde 2004, quando eu entrei. Agora, né, com o GovBR, você autoriza que eles já peguem direto na Receita. Tudo informatizado, né? O GovBR, sabe o GovBR? Você autoriza ali, nem precisa levar mais. Eles já catam lá da Receita direto. Se eu negar e não apresentar, estou sujeito àquela pena ali, que será instaurada via PAD, para mandar embora, para demitir porque eu me neguei a apresentar. Então, não é resultante de ação de improbidade. O indivíduo não será demitido por ter praticado ato de improbidade, aquele tipo lá do artigo 132. Esse artigo 132 aqui, da Lei 8.112, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Esse artigo aqui, ele traz esses casos da Lei 8.112 aqui, esses aqui, mas não impede que em outras leis tenham previstas outras hipóteses de demissão do agente público. Nós podemos ter 1000 leis que vai dizer, olha, se fizer isso aqui, será demitido. Se fizer isso aqui, será demitido. Muitas. O exemplo é essa disposição aí da Lei 8429, tá bem? Vamos seguir aqui, pessoal, para o nosso artigo 23. Qual o prazo prescricional para aplicação das sanções, tá? Olha só, nós vamos ter o artigo 23 da Lei 8429, que vai trazer um prazo como regra de 8 anos. 8 anos contados do quê? 8 anos contados do quê? Da data de prática do ato. Desceu lá para o artigo 23, que depois a gente vai para a parte processual, e a gente sobe. Artigo 23, gente. Vai lá para ele. Olha só. Da prescrição. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei, ou seja, a ação de improbidade administrativa. Ação de improbidade administrativa, prescreve em 8 anos. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Então, prazo prescricional, 8 anos a partir do momento em que instaurou que cometeu o ato. Na verdade, vai virar 8 anos e 6 meses, eu vou explicar por quê, tá? Logo no parágrafo 1º. Então, 8 anos. Cometeu o ato de improbidade em, vamos dar um exemplo, 2 de janeiro de 2023.
Cometeu em 2 de janeiro de 2023. Quando vai prescrever? Em 2 de janeiro de 2031. 2 de janeiro de 2031. 8 anos depois que ele cometeu o fato. Beleza, isso é a regra, é a prescrição até ajuizar a ação. Até ocorrer o ajuizamento da ação. Pessoal, não confunda ajuizamento da ação de improbidade, que é essa aqui. O nome é ação de improbidade administrativa. Essa, do artigo 23, que vai aplicar as penas da Lei 8429 e que dentro das penas não está ressarcimento ao erário, porque é efeito da condenação. Não confunda essa ação de improbidade com ação de ressarcimento ao erário. A ação de ressarcimento ao erário é outra ação, é uma ação civil pública, que vai ser ajuizada só para esse fim. Essa é imprescritível, por força do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Artigo 37, parágrafo 5º. O STF já firmou entendimento, que as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato de improbidade administrativa são imprescritíveis. Dolosos. Hoje, como não tem mais culposos, todos são dolosos, então dolosos. Olha o que diz o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. E você vai botar um vídeo para ele aí no artigo 23, no caput. Vide art. 37, parágrafo 5º da CF. Por favor, lembre que são duas coisas diferentes. Uma coisa desse lado se chama ação de improbidade administrativa. Outra coisa desse lado se chama ação civil pública. Esta deste lado, que tem o nome de ação de improbidade administrativa, é regida pela Lei 8429. Essa desse outro lado, que se chama ação civil pública, é regida pela 7347 lá, né? Não lembro de cabeça agora o número da ação lá. Deixa eu lembrar. 7347, acho que é essa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês já para dizer que é a lei da ação civil pública, tá? Essa lei da ação civil pública, um dia na vida eu acho que eu vou conseguir memorizar, mas aí eu já estou memorizando, é a 7347. É ela mesma, 7347. A da lei 7347, para buscar ressarcimento ao erário, é imprescritível. Tese de repercussão geral do STF, decorrente da interpretação do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que vai dizer o que está na tela para vocês. Olha só. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não. Estabeleceu o prazo de prescrição, está aí no artigo 23, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As ações de ressarcimento. Ações de ressarcimento é ressalvado, ou seja, é imprescritível. E a ação de ressarcimento é a ação civil pública de proteção do patrimônio público e social. Beleza, então? Gravou? Volta para o artigo 23 da Lei 8429, que está aí na tela para vocês. A instauração de inquérito civil pelo Ministério Público ou de processo administrativo para apuração de ilícitos referidos nesta lei pela própria administração pública, ambos podem abrir um inquérito civil ou um processo administrativo, incluindo aqui uma sindicância para apurar eventual ato de improbidade. Suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos,
recomeçando a correr após a sua conclusão. Ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Está dizendo o seguinte, olha aqui, ó. 8 anos prescreve. Digamos que, decorridos 4 anos, se instaurou um inquérito cível pelo Ministério Público por ato de improbidade. 4 anos. Opa, suspende, congela nos 4 anos. Vai ficar congelado nos 4 anos durante 180 dias no máximo. Se o inquérito cível do Ministério Público terminar antes, quando terminar o inquérito, volta a correr de onde tinha parado. Segue 4 anos para frente. Se não terminou o inquérito, quando chegar aos 180 dias, vai voltar a correr o prazo. Pouco importa se terminou ele ou não. Pode continuar o inquérito lá, mas o prazo prescricional volta a correr. Então, por isso que eu disse para vocês que, na verdade, esse prazo de 8 anos aqui acaba se tornando 8 anos e 180 dias, 8 anos e 6 meses. Porque quando descobrir o ato e instaurar o processo, ele vai congelar esse prazo de 8 anos por até 180 dias e depois ele vai continuar correndo de onde tinha parado. Ele não vai zerar. Ele continua correndo de onde ele tinha parado. Beleza? Então, é bem tranquilo. Ó, vamos dar um exemplo seguinte, só para vocês terem uma ideia. Eu vou dar uma data de 1º de janeiro para ficar redondo, para melhorar. Digamos que em 1º de janeiro de 2023, o indivíduo cometeu um ato de improbidade. Quando que dará os 8 anos? Quando que dará os 8 anos? Em 1º de janeiro de 2031, certo? Para dar 8 anos. É isso, né? Ou não? É isso sim, certo? Ó, 1º de janeiro de 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1º de janeiro de 2031. Digamos que decorridos 2 anos, ou seja, em 1º de janeiro de 2025, 2 anos depois que ele tinha praticado o ato, se descobriu e na mesma hora o Ministério Público instaurou o inquérito cível. Congelou esse prazo de 2 anos. Paralisou ele, parou a contagem dele nos 2. Vai correr 6 meses. Terminado ou não esse inquérito, quando correu 6 meses, se não terminou, vai voltar a correr o prazo. Quanto tempo mais? Mais 6. Tinha corrido 2, então mais 6. Isso é bem tranquilo. Se o MP terminar antes dos 180 dias, começa a correr no momento em que terminou. Ninguém mandou terminar antes. Terminou antes, já começa a correr o prazo prescricional ali mesmo. Vamos para as causas de interrupção. Parágrafo 4º. Olha só, pessoal, na tela para vocês. O prazo, esse aqui, ó, esse aqui é prazo de suspensão da prescrição. A prescrição é suspensa quando ela é paralisada e ela volta a correr de onde estava. Esse aqui é interrupção. Ela é parada e começa do zero de novo. Não de onde tinha parado. Ela é paralisada e começa do zero. Essa é a diferença entre suspensão da prescrição e interrupção. Suspensão parou, continua de onde tinha parado depois. Interrupção parou, zera e começa tudo do zero. Marca o parágrafo 3º, já que a gente está aqui, né? Olha só, encerrado esse prazo aqui, olha só. Então, 180 dias, tá? Para concluir. Aqui diz que o MP tem 365 dias, prorrogável por mais período, para terminar esse inquérito cível. Isso aqui é prazo indicativo. Prazo impróprio não vai influenciar nada. Por quê? Digamos que ele não terminou o inquérito dentro de 2 anos. Parabéns para ele, ele vai ter 8 anos para ajuizar a ação. O inquérito cível é peça informativa, ele sequer precisa de inquérito cível para ajuizar a ação de improbidade. Então, é apenas um prazo indicativo, não influencia nada. E encerrado esse prazo de 365 dias aqui, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso de arquivamento do inquérito civil. Parabéns! A lei penal diz que a ação deve ser proposta pelo Ministério Público tal prazo depois de terminado o inquérito, não diz alguma coisa assim? Alguém já cumpriu isso? Alguns podem ter cumprido, mas a regra é que ninguém cumpre.
Então, é prazo indicativo, prazo impróprio, não tem nada a ver se parar o segundo ou parar o terceiro. Bom que vocês saibam disso aqui e saibam que isso aqui é prazo impróprio, que não vai gerar nada, nada. Porque se tiver dentro do prazo dos 8 anos, vai poder ajuizar a ação de qualquer forma, sem problema algum. Então, agora desce aqui para o parágrafo 4º, que é o caso de interrupção da prescrição. O prazo da prescrição interrompe-se pelo ajuizamento da ação de improbidade. Então, primeira prescrição da data que cometeu o fato até ajuizar a ação. É a primeira prescrição. Esse tempo, vocês já sabem que é de 8 anos até ajuizar. Ajuizou depois de 1 ano. Cometeu o ato, 1 aninho depois já, puf, ajuizou. Zerou a prescrição. A partir de agora, vai ter 4 anos do ajuizamento da ação até publicar sentença condenatória. Até publicar sentença condenatória. Olha só, interrompe-se pelo ajuizamento da ação de improbidade. Aí, a partir disso, volta a correr 4 anos dessa data até publicar sentença condenatória. Publicou sentença condenatória, zerou. Mais 4 anos para publicar o acórdão de apelação. Zerou no acórdão de apelação. Mais 4 anos para publicar acórdão de recurso especial e 4 anos para publicar acórdão de recurso extraordinário. Agora, preste atenção, olha aqui, ó. Pela publicação da sentença condenatória, traço simples embaixo. Por quê? Porque se for uma sentença absolutória, o prazo de 4 anos, ele é do ajuizamento da ação, até publicar o acórdão de apelação. A chance disso prescrever é muito grande, porque só vai interromper, só vai zerar o prazo aqui, ó, daqui, zera aqui, se for condenatória. Se absolver o réu e o MP apelar, o prazo não vai zerar aqui. O prazo vai continuar sendo de 4 anos daqui até aqui. Então vai ter 4 anos até publicar esse acórdão aqui. É um prazo baixíssimo. Baixíssimo. Para condenar, tem 4 anos aqui, ó, até o juiz de primeiro grau. E se o juiz de primeiro grau absolve, vai ter 4 daqui até aqui. Até aqui. Então, tem que saber que esses casos aqui são os casos que zeram a prescrição. Professor, por que o senhor está falando que é 4 anos? 4, o senhor falou, ó, 4 anos do ajuizamento até publicar a sentença. Publicou condenatória, zerou e volta a correr mais 4, até o acórdão de apelação. Publicou acórdão de apelação, mais 4 até publicar o acórdão do STJ. Depois, publicou no STJ mais 4 até o acórdão aqui de apelação também. Ó. Aqui, o acórdão do TJ, ou você vai atacar via RESP ou via RE. Então, é esses 4 que um ou outro aqui, tá? 4 anos do acórdão de apelação até a publicação do acórdão no recurso especial, ou 4 anos do acórdão de apelação até a publicação no acórdão no STF. 4 anos num, 4 anos no outro. Por que você está falando que é 4? Se aqui está dizendo, professor, ó, que prescreve em 8 anos, por que 4? Porque aqui vocês vão passar o marca-texto piscante, olha só. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput. Ou seja, interrompeu nessas hipóteses aqui, o prazo começa a correr pela metade, que é 4 anos. Então, tem que marcar este parágrafo 5º, tem que deixar ele aí marcadinho. Beleza, pessoal? Marca o parágrafo 8º, que o juiz ou tribunal, depois de ouvido o MP, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso
entre os marcos interruptivos ali do parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º, o prazo de 4 anos. Dever do juiz, de ofício a requerimento, decretar a prescrição intercorrente, tão logo verifique ela. Tá processando, viu que deu 4 anos, bye bye, perdeu, tem que decretar incidência da prescrição e extinguir o processo. Beleza? Nesse nosso bloco, nós ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na sequência para adentrarmos a parte processual da Lei de Improbidade Administrativa. Não saia daí.